Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série Política do canal Hydra. Hoje falaremos sobre Brasil. A história política do Brasil ao longo do século XX é cheia de altos e baixos. Na verdade, tudo começou em 1889 com a proclamação da República. De lá para cá, tivemos de tudo um pouco. Como já vimos nas aulas de história, a República começou com as espadas, era velha, tinha coronel, cabrestos e até café com leite. As disputas entre Minas e São Paulo eram tão acirradas como um clássico de futebol. Isso até chegar um baixinho lá do sul, inaugurando a chamada Era Vargas. Longos anos de apego ao poder que terminou com um tiro que o tirou a vida e o colocou na história. Figuras populares assumiram a frente do país a partir de então. De 50 anos em 5 até Vassourinha contra a corrupção, o Brasil rompeu a primeira metade do século XX. Os primeiros anos da década de 1960 simbolizaram paixões e medos, esperanças e incertezas. Em 31 de maio de 1964, esses sentimentos se convergiram em uma só expressão: golpe militar. O presidente João Goulart, eleito democraticamente, foi deposto, dando início a 21 anos de ditadura. Perseguições, censuras, violência, entre outros péssimos adjetivos que só esse capítulo da história pode proporcionar. O período militar só chegaria ao fim em 1985. O Brasil era um país marcado pela ausência da democracia, que só retornaria à esfera política nacional com a Constituição de 1988. Percebemos que desde a proclamação da independência, os poucos períodos de democracia no Brasil foram dominados por lideranças carismáticas. Logo, era necessária a criação de regras para o jogo político democrático. Um plebiscito, palavra difícil, torna mais fácil encontrar a verdade. Quem foi rei nunca perde a majestade. Quem foi rei nunca perde a majestade. Todo loteado. No presidencialismo é assim. Tudo tem seu preço. Só o seu voto é que é de graça. Parlamentarismo. Hoje, exatamente no dia 31 de março, 29 anos após o golpe de 64, nós, brasileiros, podemos nos orgulhar da nossa democracia. Até amanhã, meus amigos, uma manhã sem golpes, uma manhã com república e presidencialismo. Termina aqui o programa Direta Sempre da Frente Republicana Presidencialista. Como funcionam as instituições democráticas brasileiras hoje? Quais são os principais desafios desse arranjo constitucional? A partir de 1988, ficou estabelecido que a democracia no Brasil funcionaria a partir das seguintes instituições políticas. A primeira instituição é o presidencialismo, onde a principal figura do poder executivo é também o chefe de Estado e de governo. Ele propõe agendas e políticas públicas para a nação. Segunda instituição, o pluripartidarismo. Significa que o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, pode ser composto por representantes de vários partidos políticos. Atualmente nós temos representantes de 28 partidos no Congresso. 28. PT, PSDB, PMDB, PCdoB, PRTB, PSOL, PP... Terceira instituição, representação proporcional. É o sistema eleitoral no qual as cadeiras ocupadas por cada partido no Congresso são proporcionais ao número de votos obtidos por cada um deles. Quarta instituição, lista aberta. Significa que os votos nas eleições não são dados aos partidos, mas a candidatos individuais. Quinta e última instituição, financiamento privado de campanhas. Significa que qualquer pessoa física ou jurídica pode doar dinheiro para as campanhas eleitorais de qualquer candidato. Essas instituições políticas que o Newton acabou de explicar para nós, quando são combinadas, elas trazem uma série de problemas, uma série de contradições para a democracia brasileira. E eu quero apontar pelo menos duas dessas contradições agora. Contradição 1, o presidencialismo associado ao pluripartidarismo. O fato de haver muitos partidos representados no nosso poder legislativo faz com que nem sempre o presidente consiga aprovar suas propostas de agenda e de políticas públicas no Congresso Nacional, já que nem todos os partidos que estão representados no legislativo
apoiam o partido do presidente. Imaginem se o presidente tentasse governar sozinho, só com o apoio do seu próprio partido. Podem ter certeza de que ele nunca seria capaz de aprovar propostas ou políticas públicas nenhuma. E assim, a nação entraria em uma paralisia nas diversas áreas da vida social, como a economia, o trabalho, a cultura, o esporte, a garantia de direitos, entre muitas outras. Mas existe uma saída brasileira, que foi chamada por muitos cientistas políticos renomados de presidencialismo de coalizão. Mas o que seriam essas coalizões? Elas seriam espécies de alianças entre o partido do presidente e alguns partidos no Congresso. Isso é muito importante porque permite que o país se torne governável. O problema é que essas coalizões, muitas vezes no Brasil, são feitas depois que o eleitor já votou e o mandato já está em andamento. Ou seja, muitas vezes o eleitor acha que está votando em um partido de oposição, mas quando se assusta, aquele partido virou governista, ou vice-versa. A segunda contradição talvez seja mais problemática, que é a associação entre representação proporcional e lista aberta. Embora as cadeiras no Congresso Nacional sejam distribuídas proporcionalmente aos votos dados em partidos, na hora do eleitor votar, ele escolhe candidatos individuais. Isso significa que a lista aberta enfraquece os partidos e fortalece os candidatos. Os partidos perdem sua base popular e perdem sua referência ideológica, mas ainda continuam sendo a grande referência para a ocupação das cadeiras no nosso poder legislativo. Assim, ocorre um fenômeno muito importante, que é o fortalecimento dos partidos nanicos, que acabam se apoiando em candidatos muito carismáticos, muito populares, para poder conseguir muitos votos e assim aumentar as cadeiras que esses partidos ocupam no Congresso. Logo, o Congresso Nacional acaba se tornando uma miscelânea de indivíduos que não têm a menor ideia de que perspectiva estão defendendo ou mesmo que projeto de nação defendem para o nosso país. Esse quadro se torna ainda mais grave com o financiamento privado de campanha, que são quando os candidatos mais ricos ou aqueles que se comprometem com o grande capital acabam se tornando muito mais visíveis durante as campanhas eleitorais e por isso tem muito mais chance de se elegerem, independente das propostas ou ideologias que eles defendam. Além disso, essa influência exagerada do dinheiro nas campanhas eleitorais acaba comprometendo os candidatos, que depois que se elegem, se sentem na obrigação de retribuir a gentileza para os seus financiadores. Fórmula certa para a corrupção política. É por isso que tanta gente hoje discute a reforma política democrática, que seria uma tentativa de transformação nesses arranjos institucionais da democracia brasileira, na tentativa de torná-la mais justa e mais representativa. A reforma política seria fundamental para tentarmos eliminar algumas dessas contradições que discutimos aqui. Não deixem de acessar o nosso site. Lá vocês vão encontrar um texto e materiais em que essa reforma política brasileira será discutida com maior profundidade.